sou Thaís Dávila. Está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. A produção de milho em 2024 e 2025 deverá totalizar 133 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com Safras e Mercados. O número representa o crescimento em relação à safra anterior, que totalizou 125 milhões de toneladas. Já em relação à área total, houve um recuo dos 20 milhões e 990 mil hectares cultivados no ano passado para 20,87 milhões em 2024. Então, o rendimento deverá passar de 5.980 quilos na última safra para 6.400 quilos por hectare na atual. A matéria completa você pode ler em agranjatotalagro.com.br. O Brasil vive um período histórico de altas temperaturas e seca em todo o centro-norte do país. E existe, desde 2012, um centro de monitoramento de desastres naturais que pesquisa a fundo essas ocorrências. Eu converso agora com a pesquisadora do CEMADEM, Ana Paula Cunha. Tudo bem, Ana Paula? Olá, bom dia, tudo bem? Queria começar perguntando o que é e o que faz o CEMADEM. Certo. Bom, o CEMADEM, né, é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, mas que tem um caráter um pouquinho diferente das outras unidades de pesquisa, né? Nós temos um centro operacional e também uma unidade de pesquisa. Então, o CEMADEM, né, é a instituição responsável pelo monitoramento e emissão de alertas para desastres relacionados a enxurradas, inundações, movimentos de massa. E, por um outro lado, também o monitoramento das condições de seca no país. O CEMADEM foi criado em 2012, né, em decorrência daquele grande desastre na região serrana do Rio de Janeiro, com quase um pouco mais de 1.000 fatalidades, mas que logo no início, né, em 2012 para 2013, a gente teve uma grande seca na região semiárida, então recebemos uma atribuição a mais, né, que além de monitorar os municípios em relação, né, aos desastres relacionados a excessos de chuva, também a falta de chuva. Então, desde 2012, a gente também faz o monitoramento de secas e avaliação de impactos para todo o território, subsidiando diferentes ações em diferentes ministérios do governo federal. Você vem percebendo que tem aumentado a ocorrência de secas em relação a outros desastres naturais no Brasil, Ana Paula? Sim, acho que ambos os extremos, né? Acho que a gente tem tido, sim, um aumento da frequência, tanto de chuvas muito torrenciais, né? Volumes muito grandes de chuvas em períodos de tempo cada vez mais curtos, né? E, por outro lado, também a recorrência de secas, como a que a gente está observando agora, em grande parte do país, né? Durante o nosso monitoramento, a gente passou por secas na região sul do país em 2012, mais especificamente o Rio Grande do Sul, né, em 2012. Depois, ainda em 2012 até 2017, a seca na região semiárida, que foi uma seca plurianual, muito intensa. No meio disso, a gente teve a crise hídrica na região sudeste do país, em 14 e 15. Depois tivemos uma grande seca na região amazônica, né, e também nordeste, semiárido, em 15 e 16. 2020, né, uma grande seca no Pantanal. E agora, desde 2023, uma seca que vem lá desde do Acre, do Amazonas, e vem vindo até o estado de São Paulo e o Triângulo Mineiro. Então, assim, desde que nós começamos a fazer o monitoramento de secas no CEMADEM, essa é a primeira seca que tem durado mais e tem uma cobertura muito maior em relação às anteriores. É óbvio que a gente percebe os reflexos dessas secas que acabam provocando queimadas em grandes áreas, mas como isso se reflete também na produção de alimentos? Claro, né? Uma outra análise, né, que nós fizemos de mais grande prazo, mostrando aí sim, né, as mudanças do padrão do clima, mostram que grande parte do país nós estamos caminhando, né, para uma direção de um país mais quente e mais seco, né, o que afeta, sobretudo, a produção agrícola. É, a recorrência de secas, né, em intervalos cada vez mais curtos, contribuem para a mudança de clima de longo prazo. Né? As mudanças de clima, geralmente a gente faz uma análise com base em dados de pelo menos 30 anos. Né? Então, quanto mais anos mais secos tivermos na série histórica, isso contribui para um novo padrão de clima, que foi o que nós fizemos agora mais recentemente, utilizando dados de 1990 até 2020. Com base nesses dados, nós, por exemplo, como podemos ver, né, que o semiárido continua crescendo, encontramos uma área árida, né, no interior do semiárido, além de que uma área, né, de clima subúmido seco, que até então era mais
comum, né? Era só comum, na verdade. No entorno ali do semiárido no Nordeste, agora presente tanto no estado do Rio de Janeiro, como no norte do Rio de Janeiro, como também no sul do Pantanal. E o que significa isso? Significa isso, concretização dessas mudanças de padrão de clima. Né? Então, sim, grande parte, principalmente região central do país, sim, a gente está caminhando para um clima mais seco e mais quente. A gente está começando a vivenciar o que a gente falava, né, de termos de projeções de mudanças climáticas lá para metade do século. Então, a gente já começou a ver esses cenários acontecendo. Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, com 3 anos seguidos de secas, é um fenômeno climático ou já está ligado às mudanças climáticas? Ainda não dá, né? A seca, o próprio relatório do IPCC mostra isso, né? Que em algumas regiões do globo já é possível fazer a atribuição da seca às mudanças climáticas, né? Em outros não. No Brasil, por exemplo, esse levantamento do IPCC mostra que as secas ali na região central, nordeste, sim, podem ter uma confiança ainda não muito alta, mas que podem estar relacionadas às mudanças climáticas. Então, assim, associar um evento específico às mudanças climáticas é bastante complexo, bastante difícil, né? Precisam ser feitas várias análises para, de fato, confirmar isso. No entanto, a gente sabe que a recorrência, a intensidade, os intervalos curtos, né, de um evento para o outro, sim, estão relacionados às mudanças climáticas. Essa seca, né, que nós tivemos no Rio Sul, né, que se intensificou muito no Rio Grande do Sul até início de 23, elas sim estavam relacionadas ao evento Laninha. Né? A Laninha costuma causar secas na porção sul do país, especialmente Rio Grande do Sul. Então, essa seca, né, mais que durou bastante também, que depois, logo depois, poucos meses depois, né, veio a grande inundação, ela sim estava relacionada à laninha, né? É difícil ainda associar que aquele evento especificamente foi relacionado às mudanças climáticas, mas o intervalo curto de um extremo para o outro e a recorrência, sim, a gente pode atribuir às mudanças climáticas. E no caso das enchentes, até pensar em mudar de local e sair das áreas de mancha de inundação, então? Sim, não, viver em áreas de mancha de inundação são áreas de risco, né? Já não é mais possível pensar sobre isso, né? E é isso, existem muitas e muitas pessoas vivendo em áreas de risco, não só na região sul do país, como no Brasil afora, especialmente em grandes capitais como Salvador, Recife, entre outros, e que a chuva sendo localizada, né, é capaz de deflagrar aí um grande desastre, como a gente viu no Rio Grande do Sul, e tem visto em outras cidades também, claro, com dimensões diferentes, mas a gente tem visto. Mas é justamente por conta disso, né? Há uma quantidade muito elevada, milhões de pessoas vivendo em áreas de risco, e isso é o que vai continuar causando esses mega desastres, né? Os eventos acontecem, vão continuar acontecendo, mas enquanto tivermos, né, ainda não uma estrutura, né, uma infraestrutura preparada para esses grandes desastres, nós continuaremos tendo grandes impactos, seja em número de afetados, seja em perdas de produção, ou seja, em impactos econômicos de uma maneira geral, mesmo as fatalidades. Como é que o trabalho do Semadem pode ser usado pelo próprio produtor rural, além, é claro, de contribuir para a definição de políticas públicas? Uhum. Em relação às políticas públicas, nós já atuamos, né? Nós somos, geralmente, fazemos parte de vários comitês técnicos de diferentes ministérios do governo. Então, a gente sempre tem participado em projetos também de formulação de políticas públicas, etc. O Semadem, como eu falei, né, além de fazermos o monitoramento operacional, enviar alertas, monitorar secas, nós também desenvolvemos pesquisas, né? E que pesquisas são essas? Relacionadas ao desastre. Então, recorrências, né, o banco de dados de registros, quais são as regiões que têm tido mais desastres, assim, enfim, pesquisas relacionadas a desastres, né? Então, nós temos informações em tempo real, né, das diferentes tipologias de desastre, mas nós também temos muito conteúdo acadêmico sobre, né? E geralmente a nossa pesquisa é focada, né, em melhorias, monitoramento, mas também no entendimento da ameaça, ou seja, no entendimento do risco, no entendimento dos riscos de desastres também. Então, acho que todas essas coisas contribuem, podem contribuir desde, né, para o cidadão, como também tem contribuído para a formulação de políticas públicas. E Ana Paula, quais são os próximos passos do Semadem? Bom, então, como unidade de pesquisa e, além disso, né, centro operacional, o objetivo maior da nossa pesquisa, seja na hidrologia, na geodinâmica, na própria meteorologia, na ciência de desastres, né, o objetivo maior é compreender melhor as ameaças, né, os riscos que nós temos associados a essas ameaças, de extremos opostos de chuva, para melhorar nosso sistema de monitoramento e emissão de alertas. Mas, além disso, melhorar o conhecimento que a gente tem sobre isso.
Conhecimento o quê, né? Quais são as regiões que são mais afetadas, onde estão as populações mais vulneráveis a diferentes tipos de desastres, que são informações extremamente importantes para guiar políticas públicas, né? Por exemplo, em relação às secas, nós também temos o mapeamento dos municípios que são mais vulneráveis a elas. E por que que é isso importante? Dada, né, uma grande seca como a gente está vendo agora, contribui, ajuda a criar priorização. É difícil fazer ação ao mesmo tempo, por exemplo, no país, no norte e sul do país, né, com o mesmo evento. Então, esse tipo de análise, né, que é desenvolvida no CEMADEM também, ajuda a criar prioridades para os municípios que devem ser mais rapidamente atendidos, dependendo. Ana Paula Cunha, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. No próximo bloco, vamos seguir na pauta da questão climática. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Estamos de volta com a Granja na TV. No primeiro bloco, vimos que o Brasil passa por uma seca histórica e que as previsões para 2050 do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, vão se antecipar. Agora vamos conversar com a meteorologista Kátia Braga, que é também educadora ambiental. Tudo bem, Kátia? Bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, queria começar te perguntando como é que o trabalho de meteorologista se conecta com a educação ambiental? Olha, no meu caso, é de acordo com a educação para os fenômenos meteorológicos. Eu faço um trabalho junto com as escolas, junto com a Defesa Civil, para fazer a instrução do que é um fenômeno atmosférico, como é que uma frente fria chega, o que são os furacões, que as pessoas confundem muito furacão com tufão. Na verdade, é tudo a mesma coisa, mas em áreas diferentes. Então, a minha área, que é meteorologista, que eu sou graduada, e a minha especialização, que é ambiental, educação ambiental, elas se fundem nesse sentido. O meu mestrado também é meteorologia, então o meu trabalho atual é meteorologia pura, eu sou meteorologista operacional. E esse trabalho de conhecimento do clima também pode ajudar a melhorar o entendimento e o trabalho em práticas mais sustentáveis, né, Kátia? Exatamente. Quando nós temos o conhecimento do que é tempo, do que é clima, e sabemos como agir nesses episódios, a gente melhora bastante o manejo, quando é o pessoal da agricultura, e também a gente fica bem mais sustentável, porque a gente sabe o que fazer, o que não fazer nessas horas, especialmente de crise. E aqui no Rio Grande do Sul, cada vez mais o produtor está ligado nesse tipo de informação, em buscar antecipar informações possíveis, né, Kátia? Porque, como a gente fala, a indústria a céu aberto não perdoa o produtor que não está preparado, ainda mais com esses fenômenos que vêm acontecendo ano após ano aqui no sul do país. Exatamente. E tu sabes que a imagem de satélite de hoje, ela revela muita fumaça, como nos dias anteriores. E isso tudo tem uma consequência muito grande para a nossa saúde, e o agricultor, um empresário que ele está bem atualizado, em contato conosco, ele vai saber o que fazer lá adiante, porque a gente antecipa o que vai acontecer. Então, geralmente, as pessoas empresariados, que precisam saber de raios, as construtoras, usinas, que precisam saber do tempo, e também os governos, eles estão sempre muito diretamente ligados a nós. Bom, e por falar nisso, em se antecipar, a gente queria falar um pouquinho sobre... Já convidei a Kátia aqui fora do ar para voltar daqui a alguns dias, falar sobre prognósticos aí para a primavera e o futuro aí do restante de 2024. Mas queria falar um pouquinho sobre essa semana, porque essa onda de calor que já vem atingindo o centro do país há alguns dias, está chegando aqui no Rio Grande do Sul, Kátia? É isso mesmo, tem uma onda de calor bastante forte. Para ter uma ideia, as temperaturas vão subir em todo o estado. Porto Alegre e região metropolitana, a temperatura nessa terça já passa dos 30, 31,
e na quarta-feira deve passar dos 35 graus. Então, vamos ter muito calor. Mas depois, na quinta, já vamos ter uma baixa na temperatura, porque chega um novo sistema, causando chuvas, e aí a temperatura volta a cair, mas não chega a ficar aquele frio de menos de 10 graus. Já começa a se aproximar aí aquele perfil mais primaveril, Kátia. Exatamente. E lembrando que sempre antes de uma frente fria, vem aquele calor pré-frontal. E esse calor é isso, é um calor que antecede a frente fria. Então, vamos ter a frente fria a partir da madrugada, quinta-feira. Então, esse calor de quarta já é um calor pré-frontal. E a gente já fica, isso mesmo, com essa carinha de primavera para esses dias. Apesar que quinta-feira o céu fica bem cinzento na região metropolitana. E para a agricultura, Kátia, o que você pensa, assim, que nesse momento esse calor ainda não atrapalha o produtor, né? Por enquanto não, porque é um calor muito pontual. Vou te mostrar alguns mapas que eles revelam o que vai acontecer aí para os próximos dias. Aí a gente pode deixar o pessoal da agricultura, produtoras rurais bem informados. Esse primeiro mapa eu mostro que tem muita chuva até o dia 16 de setembro. Então, o produtor já fica sabendo que nesse período, exceto o extremo norte do estado, mas vamos ter chuvas acima da média até 16 de setembro. Então, o produtor já fica organizando toda a sua cultura. E até do dia 16 de setembro até 23 de setembro, que é o próximo mapa que vamos mostrar, há uma chuva ainda na região ali de Canguçu, região de São Lourenço, na região mais próxima da Lagoa, e uma chuva abaixo da média na região norte. Mas em grande parte do estado, a chuva vai ficar dentro da média. Então, o agricultor já fica sabendo que dia 23, a partir do dia 16 a 23, já baixa bastante as chuvas no Rio Grande do Sul. E o último mapa que eu trouxe é de 23 a 30, mostra secura total. Esse amarelo, ele revela chuvas abaixo da média, é anomalia negativa. Então, vamos ter de 23 a 30 de setembro, chuva bem abaixo da média, e o produtor já fica sabendo e já atualizado com essas informações. E aí já estaremos na primavera, né, Kátia? E tem essa previsão aí de um laninha fraco já se anunciando aí para o produtor gaúcho estar preparado. Mas isso não quer dizer que vai ter uma estiagem como teve aí nos anos anteriores, né? Exatamente. Quando nós, meteorologistas, nós falamos a chuva acima da média, calor acima da média, isso não quer dizer que todo o tempo vai ter calor. Pode ter uma chegada de uma frente logo após uma alta que traz temperaturas mais baixas. E quando a gente fala que vai ficar chuva abaixo da média no período da laninha, não quer dizer que não tenhamos tempestades, não tenhamos chuva um pouco mais acentuada em relação ao volume nesse período. Então, é média. Quando nós falamos em média. Na maior parte do tempo, as chuvas vão ficar abaixo da média. Tá certo, Kátia, muito obrigada. Já temos um encontro marcado aí nos próximos dias. Vamos te convocar para participar aqui do programa Granja na TV. Com maior satisfação. Obrigada e um bom dia a todos. Saudações meteorológicas. Obrigada, Kátia. Uma boa semana. E vamos agora para o mercado de grãos. Está conosco o Gabriel Souza, analista de mercado da Grão Direto. Gabriel, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo tranquilo. Os preços baixos da soja estão provocando uma maior procura pela oleaginosa brasileira? Como é que estão as exportações? Exato, a gente observou na semana passada uma retomada nas movimentações de exportação, principalmente, tanto para soja quanto para milho, né? O milho retomando aí um movimento que a gente já estava esperando há um tempo. Mas eu creio que, acho que o maior fator que a gente vem observando é aquela relação preço mesmo. O preço ficou muito atrativo, então os exportadores acabaram atuando de uma maneira mais agressiva no mercado, visto que acaba, né, ficando mais atrativo mesmo. E a gente estava perto de uma região de suporte que acabou segurando realmente o preço.
A gente viu aí, né, até semana passada, um contrato em novembro tocando até os 10,30, que é um ponto que na época que estava caindo seria um ponto de bastante relevância para ter segurado a soja, e agora ele acaba atuando como uma resistência, né? Então a gente vê realmente essa retomada, esse retorno dos compradores atuando no mercado, e nessa faixa de preço é interessante observar essa movimentação. Bom, e essa semana temos o relatório do USDA, o relatório de oferta e demanda mundial, que é sempre muito aguardado e que baliza aí os preços por pelo menos alguns dias, acaba provocando alguma mobilização. Qual é a expectativa para o relatório deste mês, Gabriel? A expectativa inicial não é de tanta alteração em relação a números, né, da safra americana, principalmente, porque a gente já vê a safra lá em alguns estados, ela já está sendo colhida, está sendo realmente uma safra bem, está sendo muito boa, os resultados bons, então a gente espera que seja normalizado, a gente não tem uma expectativa de divulgação de números que façam o mercado reagir de uma maneira muito expressiva. É mais uma estabilidade mesmo. Bom, a gente falou hoje durante o programa aí bastante sobre mudanças climáticas e os impactos do clima e do tempo aí na produção agrícola. Como é que essa seca brasileira está refletindo ou pode refletir nos números, uma vez que a gente está prestes a plantar aí a safra de verão? Exato. Agora que, né, começa os olhos do mercado voltar ao Brasil, nosso clima principalmente, a gente viu o clima pesando bastante sobre a safra americana. Infelizmente, na safra 2024 que a gente teve, né, por mais que a gente tenha passado por momentos ali de crise climática, parece que o mercado não reagiu muito, só que agora o mercado já está todo voltado ao clima brasileiro, né? A gente está aí em abertura já de plantio, mas não tem uma expectativa de chuvas recorrentes para favorecer, né, para viabilizar esse plantio logo na primeira abertura de janela. Então o mercado acaba olhando, né, vendo essa questão climática, o Brasil está com o tempo muito seco, né, essa questão de queimadas também que acaba interferindo em tudo, e chuvas até agora não tem, são chuvas em algumas regiões mais pontuais, mas uma chuva recorrente que possa favorecer o plantio ainda não foi nada estabilizado, nada concretizado. A gente tem uma previsão aí de laninha para o verão brasileiro, que em geral faz bem para a safra no centro-oeste, mas essa seca ocorrida aí histórica nos meses anteriores ao período de safra pode mexer com alguma, pelo menos com alguma intenção. A gente falava na semana passada sobre a intenção dos produtores, né? Como é que você vê esse cenário todo? Exato, né? Laninha, ela pode realmente favorecer, só que o clima é um dos fatores aí de que vê na formação de preço que a gente não tem controle sobre ele, né? Então, é uma expectativa que possa favorecer e possa ter umas chuvas recorrentes em algumas regiões, porém, nada estruturado, nada muito bem visto ainda com relação a épocas, né, que isso vai acabar acontecendo. A gente está ainda num tempo muito seco, em algumas regiões isso é sazonal, uma região aqui de Uberaba, por exemplo, que já está quase 6 meses sem chuva, e a expectativa é que isso retorne e tudo mais, que tenha chuvas mais recorrentes, porém, ainda não tem nada muito certo, né? O clima é um fator muito importante, é um fator de peso, né? Principalmente em questão de expectativa de produção e tudo mais, ou redução de área e tudo, mas a gente sabe que o produtor, ele vive do plantio, né? O produtor que é da agricultura, ele vive disso, então é complicado falar, vai ter redução. A gente vê, assim, em algumas áreas até o produtor focando mais em soja, né? Reduzindo talvez uma área de milho ali futura, mas a soja eu creio que vai ser, a gente vai vir com uma área plantada pelo menos no esperado, e também a expectativa de produção ali, a gente não pode reduzir ela, né? Porque a gente vê toda essa movimentação, essa expectativa de clima favorecendo, então pode ser uma super safra brasileira. Bom, e ainda na soja, Gabriel, como é que estão os números do Rio Grande do Sul? Teve uma movimentação essa semana aí que mexeu com o mercado físico? Exato, a gente vê a soja disponível, principalmente na região do Rio Grande do Sul, então isso acaba favorecendo, né? Para quem ainda tem a soja disponível, está estocando ela, pode ser um bom momento. A gente vê hoje a soja trabalhando numa região que ela trabalhou lá em junho, né? Que foi os patamares mais altos desse ano. Então, para o produtor que ainda está com a soja estocada, né? Eu sempre ressalto a questão, né? É muito arriscado especular com o físico. O físico ele envolve N fatores que pode acabar prejudicando o produtor no final. Então, ele vendo uma oportunidade, né, fazendo conta, ver se o custo dele da safra passada com relação à safra seguinte agora está equilibrado, acaba sendo um bom momento de negociações. E agora, né, com essa questão de o mercado está olhando para o Rio Grande do Sul ali por conta da disponibilidade de soja,
isso acaba favorecendo um pouco em relação a números, né, preço. E ainda na semana que vem você volta, então, com a avaliação aí do relatório do USDA, de que forma esses números apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos podem ajudar aí o produtor a tomar essa decisão. Obrigada, Gabriel. Até semana que vem. Perfeitamente. Até mais, pessoal. Obrigado. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com muito mais informações para você. Até lá!